Estamos de volta em mais um bloco. Bom, no bloco passado nós falamos sobre as relações de trabalho e de emprego. Nós vimos que trabalho é gênero, emprego é espécie. Que dentre as diversas possibilidades de relação de trabalho, existe a relação de emprego. A diferença ou os requisitos necessários para que fique caracterizada a relação de emprego são os requisitos que nós vimos lá na sigla SHOP ou SHOP. S, subordinação, H, habitualidade, O, onerosidade, P, pessoa física, P, pessoalidade. Então, a pessoa ela é subordinada ao seu empregador, ela trabalha com habitualidade, ela é remunerada, né, por aquilo e deve ser uma pessoa física com aquelas características, ou seja, aquela pessoa é quem deve prestar aquele serviço. Contrata-se aquela pessoa, a Thaís, a Maria, a Joana, enfim. Dando continuidade, como nós estamos falando de relação de trabalho de maneira geral, quais são os outros exemplos, né, ou possibilidades em que a gente tem ali uma relação de trabalho, inclusive muitas destas com regramentos na CLT ou em leis apartadas, né, mas que fazem parte também dos nossos estudos, para que vocês vejam como exemplo. Algum desses exemplos, pessoal, alguma dessas relações, nós não veremos aqui na aula. Tá? Eu vou pegar aqui, são as mais importantes, as que mais caem na OAB e as que talvez sejam até um pouco mais complexas. Então eu preciso que você depois se debruce na sua apostila, leia, estude bem e se tiver alguma dúvida, conte conosco, tá? Olha lá, a gente tem o exemplo do trabalhador autônomo, né, que inclusive os regramentos estão ali do artigo 422b e seguintes, o trabalhador eventual, trabalhador avulso, trabalhador avulso portuário, trabalhador avulso não portuário, o trabalhador voluntário, o estágio e o profissional parceiro, que é uma regra específica para salões de beleza, né? Então, geralmente, existe um contrato específico com os regramentos ali voltados e o cabeleireiro ou cabeleireira, maquiador, manicure, enfim, trabalha naquele salão, mas não é empregado do salão. Mas pode ser, tá? Não significa que não exista essa possibilidade. Olha só, existem também as relações que são empregatícias, ou seja, é uma relação de emprego, porém elas são especiais, por terem algum tipo de diferença ou de exigência ou regramento diferenciado. Um desses exemplos é o trabalho doméstico, na verdade o emprego doméstico, né? O empregado ou empregada doméstica. Essa alteração, esse regramento, ele foi trazido pela Lei Complementar de número 150 no ano de 2015. Foi extremamente polêmico, inclusive, porém extremamente benéfico. Uma grande conquista para os direitos dos trabalhadores e que são serviços, inclusive, majoritariamente prestados por mulheres e é uma grande conquista também do direito das mulheres, né? Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, ainda tem muitos resquícios do período escravocrata e que, portanto, os trabalhos domésticos, eles eram prestados com todos os requisitos de uma relação de emprego, mas estas pessoas, infelizmente, ou grande parte destas, não tinham os seus direitos enquanto empregados ou empregadas reconhecidos. A exemplo de ter uma carteira de trabalho assinada, né, de poder fazer ali os seus recolhimentos para com a Previdência, diante de alguma necessidade, receber algum tipo de auxílio, doença, maternidade, né, aposentar-se, ter o seu FGTS recolhido, dentre todas as outras vantagens, né, e direitos que são do empregado e da empregada no Brasil. Algumas regras são específicas para esse tipo de relação de emprego que é prestado no âmbito doméstico. Inicialmente, obviamente, até pelo próprio nome dessa condição, essa prestação, né, este trabalho, ele deve ser exercido no âmbito familiar, né, que tenha finalidade não lucrativa e que seja prestado por mais de 2 vezes por semana. Então, olha só,
Qual é a diferença de um trabalho de limpeza doméstico, então uma pessoa que faz a limpeza de uma casa e uma pessoa que faz a limpeza, por exemplo, de um escritório, de um supermercado, de uma empresa pequena, grande, enfim. A diferença é que as pessoas que laboram no escritório, no mercado, etc., ainda que o serviço seja o mesmo, até a metragem pode ser a mesma, etc., é que no ambiente que é comercial, empresarial, existe a intenção de obtenção de fins lucrativos naquele ambiente. Então as pessoas trabalham ali, vendem algo, prestam algum serviço. Já no ambiente doméstico ou familiar, não. Ali é um ambiente em que as pessoas vivem, né? É o lar das pessoas, a casa das pessoas. Portanto, ainda que a função seja a mesma, a prestação de serviço seja a mesma, a diferença do local é que no ambiente doméstico, além de ser doméstico, de âmbito familiar, também não há intenção, né, de obtenção de lucros naquele ambiente, naquele local. Uma outra característica seria aqui em relação à habitualidade ou à não eventualidade. Pensando nos serviços de limpeza ou de cuidados, né, com crianças principalmente, pensando, né, no ou na babá, no ou na diarista, essas pessoas, elas são contratadas, pagas às vezes, né, pela diária, de maneira geral, mas elas podem até ir, por exemplo, terça e quinta na casa. Todas as terças e quintas a pessoa vai naquela casa específica e faz o serviço de limpeza ou cuida de uma criança, por exemplo. Nesse caso, ela até pode ir de forma fixa, na terça e na quinta, mas a lei estabeleceu um período mínimo de frequência de dias na semana para que não ficasse reconhecida essa relação de emprego doméstico, tá? Então, a regra que precisa ser por mais de 2 vezes por semana. Então, no mínimo 3 vezes por semana. Então, um exemplo, a diarista que vai na minha casa fazer a limpeza, ela vai 3 vezes por semana, fixo, combinado. Esquece, gente, essa pessoa ela não é diarista, essa pessoa ela é empregada doméstica, inclusive, né, nos termos da lei, tá bom? Ou então, às vezes, as pessoas perguntam, eu quero contratar alguém, eu quero que essa pessoa, ela preste aquele serviço, ela preste aquele labor, mas eu não tenho condições, ou não quero. Então, tem que ser um trabalho de 2 vezes por semana, tá? Ponto. A idade mínima para a prestação deste trabalho, né, para que a pessoa seja contratada como empregado doméstico ou empregada doméstica, é de 18 anos de idade. Menores de 18 anos não podem ser contratados nestes aspectos. Aqui tem uma exceção, né? Tem um regramento diferente que é em relação ao FGTS. O valor é de 3,2% da remuneração. Via de regra, nesse caso, né, nas relações empregatícias comuns ou não especiais, o valor do FGTS é de 8%. Então, quem é o empregado doméstico? Indivíduo que realiza a prestação de serviço em âmbito familiar, de finalidade não lucrativa, o local, tá? O âmbito familiar, e que esta prestação de serviço ocorra ao menos mais do que 2 vezes por semana, tá? Então, 3, 4, 5, 6 vezes por semana. O empregado que labora nesta modalidade terá a sua relação regida pela Lei Complementar de número 150 de 2015. Então, se for uma relação de emprego doméstico, dentro dessas características aqui, tá? Esta pessoa, ela não terá todos os aspectos dos seus direitos, da relação de emprego, regidos pela CLT meramente, né? Mas sim, especialmente pela Lei Complementar número 150 de 2015. Pessoal, tomem cuidado, uma outra observação, tá? Às vezes, muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia, né, trabalham em casa. Então, um exemplo, lá na minha casa, que é onde eu durmo, moro, tomo banho, onde mora a minha família, eu equipei a minha cozinha,
né, de uma forma em que eu pudesse fazer bolos e doces a serem vendidos em uma plataforma digital, né, de entregas. Perfeito. Percebam, este local, ainda que seja um cômodo, né, ele está sendo utilizado com fins lucrativos. Aí imaginem que eu contrate alguém para trabalhar comigo fazendo esses bolos. Ah, não, eu vou combinar, né, com a diarista, que ela vai 2 vezes por semana na minha casa para fazer a limpeza da casa, né, dos cômodos comuns, etc. E outras 3 vezes por semana, por exemplo, para ela me ajudar a confeitar os bolos. Nesse caso, meus amores, há um conflito de interesses aí. Ainda que essa microempresa, esse empreendimento, essa confecção de bolos, ela esteja sendo feita na minha casa, eu estou utilizando aquele local, o fogão, os utensílios, a geladeira, o freezer, a panela, sei lá. Estou utilizando tudo aquilo com fins lucrativos. Então, tomem cuidado com pegadinhas, inclusive, nesse sentido, tá? Ou então a gente tem, às vezes, né, serviços de costura, qualquer tipo de serviço hoje em dia, ele pode ser prestado dentro da casa da pessoa. O que você precisa verificar é se o trabalho daquela pessoa, né, do empregado doméstico, da empregada doméstica, tem relação com aquela atividade que está sendo exercida com fins lucrativos. Porque também pode, às vezes, acontecer o contrário. Eu tenho, por exemplo, o estúdio de gravação dentro da minha casa, certo? Eu utilizo ele para fazer cursos e vender cursos na internet, mas a empregada doméstica ou a diarista vem para fazer a limpeza da casa, né, do banheiro, da sala, que não tem ligação nenhuma com o estúdio. Nesse caso, não, tá? Mas não pode ter esse tipo de choque de interesses, esse conflito de interesses. Em tese, o ambiente doméstico, ele não é o ambiente em que se presta serviços ou em que se busca, né, naquele local, obtenção de lucros, tá bom? Será considerado empregado doméstico todo aquele indivíduo que se enquadre no conceito previsto no artigo 1º da Lei Complementar, que nós já leremos, não tão somente aqueles que realizarem o serviço de limpeza. Como nós falamos, inclusive, agora há pouco, é claro, culturalmente, em nosso país, a gente atrela o termo empregada doméstica ou empregado doméstico à pessoa que faz serviço de limpeza, que cozinha, passa roupa, lava roupa, né? Ou geralmente babás também, né? Que cuida ali da criança, mas não significa, não são só essas pessoas, não são só essas funções. Todo tipo de serviço prestado no ambiente doméstico, familiar, sem fins, que não tenha-se fins lucrativos naquele ambiente, é considerado um emprego doméstico. Querem ver exemplos disso? Jardineiro, motorista, mordomo, governanta, né, a babá, a empregada doméstica no sentido da pessoa que faz a limpeza, a pessoa que cozinha, às vezes ali pode ser que uma casa tenha uma pessoa que todos os dias só cuide da piscina, né, tem uma pessoa ali naquela casa que faça um serviço apenas de servir, né? Dependendo da casa, das condições financeiras, das exigências necessárias da pessoa, podem existir inúmeros tipos de empregados que trabalhem naquela residência, prestando serviço para aquela família ou para aquele local e que não exista nenhum tipo ali de fins lucrativos naquele ambiente. Ou, né, relacionado com o trabalho desta pessoa. Ok. Será classificada e aplicada a Lei Complementar 150 de 2015 para todos que exerçam a prestação de serviço no âmbito familiar que não haja finalidade lucrativa. Então, olha lá a redação do artigo. Ao empregado doméstico, assim considerado, aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, sendo pessoa física, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Aplica-se o disposto nesta lei.
também é possível, pessoal, que uma casa tenha as duas figuras, tá? Então, hoje em dia a gente tem aí as redes sociais bombando e muitas pessoas lucrando e trabalhando com as redes sociais. Daí, imaginem uma situação de uma blogueira que tem na sua casa, que não tem um escritório, mas que na sua casa ela montou ali uma estação de trabalho em que por vezes vem um fotógrafo e tira as fotos dela na casa, em que tem ali uma secretária pessoal que cuide da agenda dela, que tem uma pessoa que talvez faça ligações, outra pessoa que edite vídeos, mas tudo isso acontece na casa dela. E aí imaginem que essa blogueira tem um filho e que o filho dela é cuidado por uma babá. Né? Não tem ligação nenhuma com o seu serviço. A babá cuida do filho na casa do filho, e aí, por essa coincidência, também é, tá? Então, só cuidado com essas ligações, tudo bem? Prestação de serviço para pessoa ou família. Diferente da relação de emprego comum, na relação doméstica, o empregador deverá ser pessoa física, não admitindo a contratação de doméstico através de pessoa jurídica. Uma outra observação, aqui nessa modalidade especial de emprego, empregador tem que ser uma pessoa física, um CPF, tá? Devendo ser desconsiderada e aplicando as normas da CLT, se uma pessoa jurídica contrata, sendo assim classificado como faxineiro, copeiro, auxiliar de limpeza, etc. A prestação para a pessoa física poderá ser em residência familiar, república de estudantes ou tão somente para uma única pessoa, tá? Sendo o ambiente doméstico, tudo certo. Serviço em âmbito doméstico residencial. O serviço prestado pelo empregado doméstico deverá ser em âmbito residencial, não propriamente na moradia de seu empregador, podendo ser em sua casa de campo, como, por exemplo, onde é comum encontrar jardineiros, cozinheiros, caseiros, entre outros, tá? Então, imaginem que eu tenha a minha casa, que é onde eu moro todos os dias, e em Angra dos Reis eu tenha uma casa de praia. Para que esta casa de praia ela seja administrada, um jardineiro precisa ir todos os dias ou 3 vezes por semana, e um caseiro precisa morar lá, inclusive nessa casa, ou visitar essa casa todos os dias, porque senão, né, a casa ela cai, por exemplo, né, ela não anda, não dá certo. Então não tem problema que a pessoa não more lá. É um ambiente residencial? Sim. Tem fins lucrativos? Não. Então, essa pessoa ela pode ser contratada para prestar os serviços lá, ainda que seu empregador, que é uma pessoa física, não more naquela casa, tá? Finalidade não lucrativa. Esse requisito significa que o local onde houver a prestação de serviço pelo empregado não deverá haver obtenção de lucro oferida pela mão de obra do doméstico. Exemplo, caso de caseiro que realiza a prestação na casa de campo e o seu empregador obtém lucro através de aluguel para eventos, ou a empregada doméstica que auxilia a sua empregadora a preparar lanche para vendas. Então imagina que essa casa que eu dei exemplo lá de Angra dos Reis, eu coloque ela naquele site lá famoso para aluguel de temporada, que eu praticamente nem vá nessa casa e que todas as semanas tenham pessoas habitando aquilo ali, né, alugando aquele local, como se fosse um hotel. Aí, pessoal, já deixa de ser um ambiente residencial e passa a ser um ambiente, de certa forma, comercial. Não seria o caso, tá bom? Trabalho realizado por período superior a 2 dias por semana. Esse é o requisito que distingue a relação de empregado doméstico da diarista. E aí, meus amores, essa diarista não precisa ser uma pessoa que presta serviço de limpeza. Eu posso ter um diarista piscineiro, eu posso ter uma diarista cozinheira, posso ter um diarista, uma diarista motorista, entende? Então, aqui não precisa necessariamente ser um serviço de limpeza, pode ser uma babá que eu contrate vez ou outra quando preciso, tá? A lei complementar, assim como os requisitos da relação de emprego não especial, exige que haja habitualidade e que essa pessoa trabalhe por mais de 2 vezes por semana. A jornada de trabalho, ela é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Então, no máximo, admitindo a adoção do regime 12 por 36, sendo 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso. Caso haja incidência da hora extra,
esta deverá ser acrescida de no mínimo 50% do valor da hora normal, então assim como as relações de emprego comuns, e nos casos em que o empregado doméstico precisar acompanhar o seu empregador durante viagens, será acrescido 25% a hora trabalhada. Gente, presta atenção nisso daqui. Eu disse para vocês no começo desse bloco que, infelizmente, o Brasil ainda possui sim resquícios do período escravocrata. Nós sabemos que muitas pessoas, geralmente mulheres, empregadas domésticas, cozinheiras ou então babás, acabam morando no mesmo local, né, na mesma residência que seu patrão, sua patroa. Né? Existem aí muitas casas que são até construídas já com o quarto da empregada, né? Com às vezes até outras casas que têm casas no mesmo terreno que são para as pessoas que trabalham na casa. O problema, ele não está vinculado à moradia no recinto. O problema está vinculado à confusão da jornada de trabalho. Então, se o horário da pessoa trabalhar é, por exemplo, de 8 da manhã às 5 da tarde, de 5h01 até 7h59, mesmo que ela esteja no mesmo ambiente daquela casa, né, mesmo que ela more ali, não pode, por exemplo, a patroa ou o patrão e pedir assim, fulana, você pode só lavar a louça da janta aqui para não deixar para amanhã, por favor? Ou então imagine com uma criança pequena, né? A mãe e o pai já estão com a criança no período das 8 horas da noite. Aí a criança está muito doente, passou mal, vomitou, sei lá. Ai, fulana, me ajuda aqui, por favor. Não, pessoal. Precisa ser separado. A jornada de trabalho, né, precisa ser bem delimitada, ainda que a pessoa more naquele mesmo local, ou passe a semana, ou o final de semana, enfim. Certo? Então, a jornada precisa ser devidamente cumprida. E se, vez ou outra, é necessário, né, imperiosa a necessidade de que um serviço, uma função, algo específico seja prestado, esse valor precisa ser pago à parte ou com as horas majoradas, tudo bem? Também muito comum de que as pessoas viajem com seus patrões, né, com suas patroas e seus patrões, tanto aquelas que prestam serviço de limpeza e culinária, cozinha, às vezes, vamos comigo lá para casa de Angra dos Reis, porque eu vou receber minha família e eu preciso de alguém para me ajudar a limpar lá, né? Preciso de alguém para me ajudar a cozinhar. Tudo bem, o salário ele é pago para uma prestação mensal. Sendo a pessoa viajando, é necessário que seja pago esse adicional de 25% a hora trabalhada. Ou a mesma coisa que também é muito comum. A babá vai viajar junto com a família para poder auxiliar nos cuidados com a criança ou com as crianças, sem problemas. Pode viajar, lógico, né? Ela precisa também concordar com a viagem, mas os 25% precisam ser acrescidos à sua hora trabalhada, tá? O empregado doméstico que laborar no período entre 10 horas da noite às 5 horas da manhã, e aí mais uma vez chama atenção, né, principalmente para o serviço de babá, será contabilizada a hora reduzida, então a hora noturna, né, normal, sendo 52 minutos e 30 segundos trabalhados contados como se fosse uma hora. Além desses direitos, o empregado doméstico possui os demais: 13º salário, descanso semanal remunerado, férias de 30 dias mais 1/3, direito à licença maternidade, direito à licença paternidade, direito à estabilidade provisória gestante, aviso prévio, recolhimento do FGTS e seguro-desemprego. Aqui uma observação do FGTS. O FGTS do empregado doméstico, ele também tem lá a incidência da multa de 40% nos casos de rescisão, né, sem justa causa. Porém, o recolhimento ele é feito de forma diferente. Por quê? Como eu já disse a vocês, será recolhido mensalmente o importe de 3,2% sobre a remuneração através do guia denominado Documento de Arrecadação da Receita Federal, o famoso DARF. Este que também estará incluso os valores do FGTS e do INSS. Então, a pessoa que contrata um empregado doméstico, ela deve, através do DARF, fazer, né, o recolhimento, o pagamento do que é relativo ao INSS e FGTS de seu empregado. Caso haja o pedido de demissão, o valor recolhido referente à multa
que são ali, né, os 40%, será restituído integralmente pelo empregador, diferente nos casos em que haja rescisão por acordo, aonde o empregado sacará metade do valor equivalente da multa e a outra metade restituída pelo empregador. Aqui vocês ainda vão aprender, né, na extinção do contrato de trabalho, etc. Mas só para que vocês percebam que a base geral das regras são as mesmas, com algumas exceções, tá? Pessoal, aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque na aula passada eu falei várias vezes sobre este trabalhador, que é o trabalhador hipersuficiente, alteração com inclusão pela reforma. Artigo 444 é aquele trabalhador que recebe o salário de 2 vezes o teto máximo do RGPS, que em média ali, né, de 10 a 12 mil reais, 11 a 12 mil reais, e também tenha diploma de nível superior. Se só tem o diploma e recebe menos, não é o caso. Se não tem o diploma e recebe este valor ou mais, também não é o caso. Precisam que os dois estejam juntos. A diferença para este trabalhador, que é empregado, tá? Ele tem ali o direito, nesse caso, da livre estipulação do que for relativo às partes interessadas. Então, a este empregado hipersuficiente, a empresa, podendo, por exemplo, fazer acordos sem a incidência do sindicato, podendo ter alguns direitos que são estabelecidos pelos princípios mitigados, etc. A ideia é que esse trabalhador ele tenha um pouco mais de consciência, etc., de seus direitos e acabe ali podendo escolher algumas questões. Quais questões? Aquelas que estão no 611-A. O artigo 611-A, que eu já pedi para que você leia, tem lá todos os direitos que podem ser debatidos e que, se negociados, vão prevalecer sobre o que está legislado, tá? São as exceções. Tanto o 611-B traz o que não pode ser negociado de maneira nenhuma. Então, essa negociação realizada com o empregado hipersuficiente, ela terá a mesma força que um acordo coletivo ou que uma convenção coletiva de trabalho, ok? Aqui agora também uma nova regra trazida pela reforma trabalhista que nós já percebemos que a OAB, pelo menos em uma prova ou outra, gosta muito de cobrar assuntos específicos da reforma trabalhista e o teletrabalho é um deles, tá? Uma nova modalidade. Acredito, inclusive, sinto, inclusive, que em razão da pandemia, talvez esse tema ele volte com muita força, tá? Porque muitos contratos na pandemia foram alterados para o teletrabalho. Bom, o teletrabalho, ele tá ali nos artigos 75A ao 75E da CLT e que ele também é popularmente conhecido como home office. Eu, Thaís, não gosto de utilizar o termo home office. Porque a tradução, né, é ali do trabalho que é feito em casa. Então, a pessoa tem ali um local dentro da sua casa e trabalha de casa. Mas o teletrabalho, ele não necessariamente precisa ser prestado em casa, tá? Por exemplo, eu sou advogada e eu tenho o meu escritório de advocacia. Nesse período em que eu também leciono em uma universidade aqui do meu estado, eu dou as aulas através do meu escritório e não da minha casa, às vezes de casa, às vezes não. Eu poderia também, por exemplo, alugar uma sala ou ter uma sala e montar o estúdio para dar essas aulas, assim como eu estou lecionando aqui para vocês. E também, né, temos também um estúdio. O que isso significa? Todas essas prestações, elas são de teletrabalho, mas elas não são de home office, porque eu posso estar em um local diferente, que pode até ser alugado, enfim, ser meu, da minha família, que não necessariamente é minha casa, tá? Mas é a mesma coisa aqui. Mas pode também ser a casa da pessoa. Os requisitos para o teletrabalho são que este trabalho ele seja prestado predominantemente fora das dependências do empregador. 2 observações: não confunda com trabalho externo, tá? Trabalho externo da pessoa que, por exemplo, é vendedor e vai de casa em casa, de empresa em empresa. Não, pessoal, aqui não é trabalho externo. É um trabalho em que a pessoa ela presta os serviços que ela prestaria nas dependências do empregador em um outro local, em um escritório ou na sua casa, tá bom? Predominantemente não é exclusivamente. Então, aquele que trabalha em regime de teletrabalho, ele pode, por exemplo, por 3 dias na semana trabalhar em casa e 2 dias na semana trabalhar na empresa.
Ou 20 dias do mês trabalhar em casa, 10 dias do mês trabalhar na empresa. Predominantemente é mais do que outro, né? Então, se eu tenho 20 dias de trabalho, digamos assim, e se 11 dias eu trabalho em casa e 9 dias eu trabalho na empresa, eu entendo que seja predominantemente, tá? A prestação de um serviço ou outro, de um dia ou outro, nas dependências da empresa, elas não descaracterizam o requisito, o contrato de teletrabalho, tá? Principalmente porque algumas atividades, elas são de cunho obrigatório. Às vezes uma reunião na empresa, um treinamento, um tipo de diálogo, um atendimento precisa ser feito nas dependências da empresa. Uma outra característica do teletrabalho é que aquele trabalho ou aquele contrato de teletrabalho, ele tem como característica a utilização de tecnologias de informação e comunicação, microfone, câmera, computador, internet. Então são aqueles trabalhos geralmente feitos pelo celular, pelo computador, por uma câmera, geralmente trabalho de vendas, de telemarketing, de aula virtual, de cursos, de atendimento, de design, enfim. Então, eu não consigo, né, imaginar, por exemplo, um trabalho de limpeza em teletrabalho, né? Um trabalho de... não sei, gente, de limpeza tá bom. Não tem como fazer uma limpeza virtual, certo? Então, são aqueles trabalhos que podem ser, aqueles serviços que podem, funções que podem ser executadas através do computador, da internet, do telefone, do celular, né, de uma transmissão, enfim. Esse contrato também, as características dessa relação de emprego especial, ela não está subordinada a um controle de jornada, tá? Então, aqui, em regra, não tem hora extra, intervalo, adicional, etc. Mas uma observação, como é uma alteração nova e muito deve ter sido, inclusive agora, né, está sendo debatida em razão da pandemia, pode ser que alguns pontos até venham a ser debatidos, a exemplo de um trabalho excessivamente longo, né? E também não significa que não seja possível um contrato feito com uma jornada. Às vezes é possível fazer ele através de um login, etc. Mas para vocês, tá? Para a prova, em regra, não há controle de jornada e pagamento de hora extras, etc. no regime de teletrabalho. Opa! Então, olha só. O contrato de teletrabalho necessariamente precisa ser escrito, tá? Não pode ser oral. As atividades, elas precisam ser especificadas. Então, exemplo, vai fazer tal coisa em tal site, pelo tal computador, serviço de digitação, serviço de atendimento, serviço de telemarketing, de telecomunicação, enfim, elas precisam estar bem delimitadas nesse contrato. E é possível que seja feita a alteração de ambos, tanto para quem trabalhava na empresa e vai passar a trabalhar em teletrabalho, como também para quem trabalhava em teletrabalho e vai passar a trabalhar na empresa. Durante a pandemia, isso deve ter acontecido a rodo, né? Os contratos majoritariamente físicos passaram a ser feitos em teletrabalho e pode ser que depois, com o retorno das condições normais de vivência, os contratos de teletrabalho retornem ao físico ou não, também podem permanecer. Só que essas alterações, elas têm regras específicas e diferentes para o tipo de alteração que for feita. Presta atenção aqui. Aquele que trabalhava na empresa e vai trabalhar em teletrabalho precisa consentir, tá? Então o empregado precisa consentir, autorizar, querer, permitir e precisa ser feito um termo aditivo no contrato de trabalho. Da mesma forma que também, se for do teletrabalho para a empresa, precisa ser feito um aditivo em contrato, a regra aqui é diferente. Aqui, daquele que sai do teletrabalho e vai para a empresa, basta uma determinação do empregador, então não há necessidade ou exigência de consentimento do empregado e, além disso, é exigido um período de transição de 15 dias. Professora, como que eu vou saber qual que é qual? Para tudo, olha para mim, já estamos finalizando, presta atenção. Quando você é contratado, ou via de regra, até os dias de hoje, qual é o local em tese em que as pessoas trabalham? Qual que é o mais comum?
Onde a gente espera trabalhar? Não é na empresa? O comum não é na empresa? Uma outra questão. O que você acha que é melhor, de regra geral, não estamos trabalhando com exceção, para o empregado, né? É usar a energia do empregador, a internet do empregador, o material do empregador. Então, pessoal, a regra, o comum, o esperado é trabalhar na empresa, nas dependências do empregador, na estrutura física da empresa. Se a regra é trabalhar na empresa, aquele que trabalha na empresa e vai para casa, tá? Imagina que seja em casa, ele precisa concordar, certo? Mas pensa assim, será que ele precisa se adaptar à sua casa? Não, né? Já sabe onde é a casa, onde é o banheiro, onde vai ser isso, aquilo. Quando é ao contrário, aquele que trabalha em teletrabalho, então trabalha na sua casa ou em um outro local e vai para a empresa, ele não precisa concordar, porque a regra é a empresa, né? A lógica é a empresa. Então ele não tem que concordar em ir para a empresa, porém, como ele estava habituado a trabalhar em casa, ele vai se adaptar a um novo local, a uma nova estrutura, a novas regras, inclusive de jornada. Então, quem sai de casa e vai para a empresa não tem que concordar e precisa se adaptar. Quem trabalha na empresa e vai para casa precisa concordar, porque, poxa, vai entrar na minha casa, vou trabalhar na minha casa, com a minha energia, com a minha internet, seja lá com o que for, mas não precisa se adaptar, tá bom? Então, de empresa para o teletrabalho, precisa de consentimento e só. Do teletrabalho para a empresa, não precisa de consentimento, basta o empregador mandar, determinar e precisa de uma transição de 15 dias, ok? Olha só, o empregador, ele precisa fornecer os equipamentos tecnológicos e manter a manutenção desses equipamentos e da infraestrutura adequada para o trabalho. Isso pode ser feito tanto através de uma concessão do equipamento, pagamento da internet, da energia, seja lá do que for, como também é possível ser feito um reembolso das despesas que sejam arcadas. Porém, o perigo aqui é que tudo isso tem que ser arcado no contrato, tem que ser registrado no contrato. Então, dentro de todas as possibilidades, cada caso será um caso e o empregador vai ter que colocar aquilo ali no contrato, tá? Então, se ele vai dar o computador, não vai dar, ele não vai dar o computador, mas vai pagar, né, a manutenção do computador, ele vai pagar a internet, ou vai pagar uma parte do que seria a internet, vai dar uma ajuda na energia, ou então não, mas vai fazer uma alteração. Regra geral, via de regra, os equipamentos são fornecidos, os tecnológicos, tá? São fornecidos pelo empregador. Isso pode ser feito através de uma cessão, concessão, doação, ou então pode ser feito através de um reembolso do uso e das despesas previstas em contrato que sejam anteriormente ou inicialmente arcadas pelo empregado, tá? Em relação à segurança do trabalho, pessoal, que também é bem crítico aqui nessa situação de teletrabalho, as orientações precisam ser expressas, ostensivas e o teletrabalhador precisa assinar um termo de responsabilidade. Teletrabalho, a gente pode pensar desde postura, tipo da cadeira, tipo da mesa, algo em relação à tela, ao brilho da tela, a algum tipo de proteção ocular, né, a tempo, utilizando o microfone, utilizando o fone, digitação, ou seja, o empregador é obrigado a fazer essas orientações expressas, ostensivas, ou seja, né, de muitas formas, muitas vezes, e também o teletrabalhador, ele tem que assinar um termo de responsabilidade em relação ali à sua postura, à sua segurança do trabalho, né, às condições, ok? Meus amores, desculpa aí que talvez a aula hoje foi um pouco mais corridinha, né? Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Um ótimo estudo para você. Revise, por favor, essa aula, porque ela é bem detalhada, tem muitas informações na sua apostila. Eu te espero na aula que vem. Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada.